Fábio Chalo, que é professor na Universidade Nova de Lisboa, no Departamento de Matemática da FCT, investigador do CNI, Matemática e Aplicações, já está em Portugal há muitos anos, mas no Brasil, e hoje vai falar-nos da viagem de Darwin pela matemática. Antes de lhe passar a palavra, eu quero apenas saudar todos os presentes, são poucos, eu sei, ainda não consegui descobrir a fórmula mágica para trazer mais gente, mas em particular eu quero saudar uma visita nova, que é um professor do Liceu Camões. Eu espero que o professor do Liceu Camões consiga passar a palavra aos colegas, se gostar da palestra, e que possam aparecer alguns alunos. De qualquer forma, vejo aqui algumas caras jovens, vejo alguma cara que é muito conhecida, não é? Portanto, pelo menos alguns alunos da Faculdade de Ciências estão aqui presentes, sejam bem-vindos e espero que gostem da palestra. Obrigado, então, pelo convite da Isabel, também para a Lourdes e da Ana Luísa, pelo convite para falar nessa série de seminários. A ideia dessa série de seminários era provavelmente usar conceitos bem mais elementares do que aqueles que seriam mais adequados para o público que nós temos aqui. Eu estou a ver, por exemplo, o Zé Francisco, pessoa que trouxe a Portugal, e não vai ter nenhuma equação com derivados parciais, não vai ter nenhum grande teorema. A ideia era falar justamente num sentido muito mais elementar. Mas a ideia desse seminário em si, um seminário que eu já tenho apresentado algumas vezes, com algumas modificações, vem um pouco também de algo que eu e o Zé Francisco fizemos há quase 10 anos já, a ideia começou já há mais de 10 anos, e foi a organização de uma conferência sobre a matemática associada à teoria do Darwin. Para ser mais exato, a matemática associada ao estudo da evolução. Nessa conferência, que já foi em 2009, o 7º centenário da publicação da origem das espécies, resultou um livro, que é exatamente The Mathematics of Darwin's Legacy, e que tem muito de uma visão moderna, uma visão já um pouco ultrapassada, no sentido de já uma visão de 10 anos, sobre as aplicações da matemática para o estudo da evolução. Evidentemente, não é disso que eu vou falar, não pretendo chegar a assuntos tão específicos, eles são assuntos de trabalho, muitos dos quais estão sendo feitos em colaboração com o Léo, que é pós-doc, não sei muito bem se é aqui ou se é técnico, mas algo entre os dois. Mas não devo chegar a essa parte toda. O que eu quero apresentar aqui são, do ponto de vista matemático, as ideias centrais associadas ao trabalho da evolução. Então, um pouco a viagem de Darwin, mas um pouco provocativo, porque não é associado ao Darwin, nem sequer específico das viagens. De fato, as duas personagens principais do que nós vamos falar, ou pelo menos as duas pessoas a quem se origina todas essas ideias que nós vamos discutir, apesar de não serem a origem da ideia de evolução, são Darwin e o Mendel. São duas pessoas com personalidades, em certo sentido, muito distintas. O Darwin é aquele que, para conhecer, para pensar um pouco sobre a biologia, na verdade, nem tanto sobre biologia, mas sobre geologia, que era o objetivo principal dele, mas foi viajar o mundo e olhando a diversidade de espécies no mundo, as características das espécies em cada lugar, e com descrições enormes de detalhes extremamente técnicos de muitas espécies, consegue ter ideias que foram muito além da sua época, ou seja, da percepção das ideias de adaptação, da seleção natural, da origem comum, que é o ponto central da evolução. E o Darwin o Mendel faz exatamente a estratégia oposta. Em vez de viajar ao mundo como Darwin, o Mendel trabalha no seu jardim. Então, em vez de ter dezenas e dezenas e dezenas de centenas de diferentes espécies, situações específicas, diferentes ambientes, o que o Mendel estuda é um grande exemplo e muito detalhe, que são as ervilhas. O Darwin é uma pessoa de origem rica, mas que decide se dedicar à ciência. O Darwin é uma pessoa, o Mendel é uma pessoa que, para estudar
de origem pobre para estudar e se dedica à religião. O Mendel, de fato, para poder continuar a estudar, se formou em física, ele se tornou monge. E é dentro do mosteiro que ele faz todos esses estudos e depois não dá grande continuidade por questões pessoais, questões da sua vida profissional. Mas essas são as duas ideias revolucionárias que vêm do século XIX, que são a origem do que nós vamos discutir. É claro que existe uma certa pré-história da revolução antes deles, mas existe muito trabalho posterior, que é o que eu queria discutir um pouco. Como veem, os trabalhos são relativamente simultâneos, sendo que a origem das espécies teve um impacto enorme imediato, enquanto esse estudo daqui ficou basicamente desconhecido. É publicado em uma revista obscura. O Darwin tinha acesso a essa revista, mas há comprovações de que ele nunca leu o trabalho, porque a revista era publicada com folhas fechadas, a revista estava na biblioteca pessoal do Darwin, mas as folhas nunca haviam sido abertas. Então, o Darwin, de fato, nunca teve acesso às ideias do Mendel, e isso é um ponto importante, porque o Darwin tem que discutir algumas coisas que o Mendel já havia explicado, mas o Darwin não tem conhecimento. Já vamos ver isso no segundo. Quais são as ideias do Darwin? Basicamente, se os recursos forem limitados, o número de indivíduos de uma espécie cresce exponencialmente. Claro que os recursos não são limitados, é uma ideia do gênero. Também não há dois indivíduos idênticos. Sobretudo quando vamos a falar de produção sexual, os genomas se misturam e, portanto, os indivíduos não são nunca realmente idênticos. Algumas das características que cada indivíduo tem favorecem uma maior descendência, outras características não, e algumas dessas características são hereditárias. Quando nós juntamos isso tudo, o que nós vemos basicamente é que há uma limitação na capacidade de uma espécie crescer, alguns vão deixar mais descendentes do que outros, e, portanto, esses que deixam mais descendentes vão aumentar a sua presença na geração seguinte. E isso acontece em seguida, e esse processo, basicamente, é um processo de seleção natural. Grosso modo, estamos a falar de mutação, que eu não quero entrar aqui numa definição técnica de mutação, mas simplesmente a ideia de que nós temos variabilidade no ambiente, seleção natural, no sentido de que alguns dessas variantes são mais eficientes em sobreviver em determinado ambiente e deixar descendentes, e isso nós chamamos de evolução, e já vamos lá para uma definição um pouco mais técnica de evolução. E quais são as ideias do Mendel? As ideias do Mendel também são ideias genericamente conhecidas, mas eu sintetizo aqui nessas figuras, em que nós temos duas letrinhas, uma técnica de escabelos, que identifiquem presentes em cada um dos indivíduos. Estamos a identificar os indivíduos apenas com essas duas letrinhas, é claro que cada um é muito mais complexo do que isso. E aqui são as relações de cruzamento. Se eu cruzo um indivíduo do tipo A com o tipo B, do tipo AB com o tipo AA, o que eu tenho é uma descendência que vai ser 50%, estatisticamente falando, do tipo AB e 50% do tipo A. Um cruzamento de dois tipos AA, eu tenho uma descendência que é 100% do tipo A. Uma descendência de BB com AA, eu tenho uma descendência 100% do tipo AB. E o caso mais interessante, um cruzamento do tipo AB com AB gera 50% de ABs, 25% de BB, 25% de AA. E essas regras seriam, em caso muito simples, são as regras básicas para estudar a hereditariedade. A hereditariedade é uma questão que o Darwin passa um pouco ao largo no texto. Ele não discute muito, aliás, ele discute quase nada no texto original, só em textos secundários, sobre como é que as características passam dos pais para os filhos. Mas a ideia que está central no Darwin é o que se chama de teoria do blending, que a descendência tem uma característica mais ou menos ali no meio entre os pais. Então, se eu tenho um pai alto e uma mãe baixa, o filho deve ser de uma estatura média. Não será mais alto que o pai, não será mais baixo que a mãe, será alguma coisa ali entre os dois. Essa ideia não é colocada de forma totalmente explícita, mas é a ideia geral no século XIX sobre como é que deve ser a descendência. De fato, essa ideia não é só do século XIX. Se vocês olharem muito do que as pessoas reagem em relação às características dos filhos, veem que essa teoria do blending está indo um pouco no inconsciente coletivo geral, ou seja, quando nós temos dois pais altos que têm um filho muito baixo, eles já começam a ficar desconfiados que pode haver um problema, etc. De alguma forma, as pessoas têm expectativas de que as características vão ser médias. Isso em muitos casos funciona, é verdade, mas não há obrigatoriedade de ser assim. Mas, grosso modo, essa era a visão que nós temos no final do século XIX sobre como é que era a descendência, era chamada teoria do blending. Então, vamos ver um exemplo do que aconteceria numa descendência via teoria do blending.
eu tenho aqui uma série de cruzamentos e a coloração está definir uma característica qualquer. À medida que eu crio uma nova geração, as cores vão ser intermédias entre esse branco e o azul. Nova geração, as cores continuam intermédias. Nova geração, as cores são sempre intermédias entre os pais. E por aí vai. E no final das contas, depois de muitas e muitas gerações, temos basicamente isso daqui. A variabilidade genética é muito baixa. De fato, quem percebeu isso foi o sobrinho do Darwin, Galton, que, estudando um outro problema, que não vem ao caso aqui, a pessoa que criou um conceito muito importante em física das funções geradoras, mas o Galton era, na sua essência, um matemático, um físico matemático, um estatístico, trabalhava muito na parte quantitativa, não estava tão interessado na questão da observação experimental da natureza. Mas o que ele percebeu foi que esse conceito genérico da teoria do blending ele era incompatível com as observações, porque a longo prazo toda a diversidade deveria desaparecer. Isso é formulável até como um teorema, no sentido de que se eu tenho uma população que varia daqui para cá, e a próxima geração, todos os filhos de elementos tomados dentro desse intervalo vão estar dentro do intervalo gerado pelos pais, necessariamente a variabilidade da próxima geração vai diminuir. De fato, ela não pode aumentar, estatisticamente vai diminuir. E vai diminuir, e vai diminuir. No final das contas, eu tenho que a variabilidade da população tende a zero. A questão é que, observando a natureza, a gente percebe que não é assim. A variabilidade existe e ela se mantém. Portanto, tinha que ter alguma coisa errada com a teoria do blending. E isso foi um dos principais problemas que a teoria da evolução teve que vencer para a aceitação geral. O que permite, o Galton conclui a partir disso, e essa é uma conclusão muito importante, é que as características quantificáveis de uma pessoa devem ser essencialmente descontínuas. Não deve haver variação contínua. Deve ser simplesmente daquele tipo ou daquele tipo. E aí, quando se mistura, daquele tipo ou daquele tipo. E assim se consegue manter a variabilidade. Isso permitiu, essas ideias, permitiram, de forma razoavelmente independente, que as ideias de Mendel fossem redescobertas, já no início do século XX, por um grupo de 3 holandeses, Eschmark, Vries e Cortens. Esse aqui é um dos holandeses, os outros 2 eram, que eles basicamente redescobriram a genética. E depois percebeu-se que aquilo já havia sido falado pelo Mendel, num texto razoavelmente obscuro, cerca de 40 anos antes. Mas o ponto essencial aqui foi a percepção de que a teoria do blending não poderia explicar a variabilidade poderia ser explicada se nós não considerássemos que todas as colorações entre branco e azul são possíveis, e sim que apenas algumas delas são possíveis, e em simultâneo isso se percebe que a genética é explicável. Ou seja, um dos problemas centrais da evolução era explicado por uma teoria que já estava feita, que era a genética. Isso são sempre momentos interessantes na história da ciência. Às vezes acontece que nós temos uma teoria que parece ter uma contradição interna muito sutil e demora para alguém perceber, mas descobre-se que é uma outra teoria que tem relacionada com aquele problema, que resolve aquela contradição. Isso é um momento que mostra que aquelas teorias estão, de algum sentido, próximas da realidade, que conseguem ser aplicadas fora do ambiente natural onde ela foi desenvolvida. E o que aconteceu aqui é que se percebe que a dificuldade da evolução podia ser superada pela genética. Essas ideias acabaram por permitir, por gerar algumas confusões, porque havia muita coisa que já havia sido explicada pelas ideias de evolução, outros problemas que não, e começam a surgir algumas questões específicas também relacionadas à variabilidade genética, que não pareciam ser explicadas imediatamente a partir dessa protofusão, desse início de fusão entre a genética e a evolução. Então, pouco tempo depois, aparece o Harvey Weinberg. Harvey é uma pessoa bastante conhecida em ambiente matemático, não por esse estudo. De fato, em textos posteriores do Harvey, ele ainda fala que nunca trabalhou em matemática aplicada. Eu não sei se ele não lembrava que esse artigo existia, ou se ele tinha um desprezo tão forte por esse artigo que ele dizia que nunca fez nada de matemática aplicada. Ele comenta isso explicitamente na Analogia de Matemática, mas de fato esse aqui é o artigo mais citado no Harvey, mais citado do que qualquer artigo de matemática pura, porque de fato resolveu um problema bastante relevante. Em simultâneo, no mesmo ano, o Weinberg, que é um médico, estuda essencialmente o mesmo problema, chega essencialmente às mesmas conclusões, só que ele
continua. Ele generaliza e depois, no início, o trabalho atribuído basicamente ao Hart, que publicou na Nature. O Weinberg publicou em uma revista de ginecologia alemã. Portanto, foi um trabalho que não foi muito lido dentro dessa comunidade, mas hoje em dia já é consensual em chamá-lo de Hart e Weinberg. São dois trabalhos independentes. O Hart é mais claro, o Weinberg é mais geral. Mas o que eles fizeram? Basicamente, eles conseguiram estabelecer o que se chama as causas da evolução. Há muitas formas de formular a lei de Hart-Weinberg. Estou a optar aqui por uma forma que basicamente é muito cara aos matemáticos, que é uma forma de um teorema. Basicamente, o que a lei de Hart-Weinberg diz: se os acasalamentos forem aleatórios, ou seja, se a descendência é gerada quando tomo um pai com probabilidade igual a toda a população, tomo uma mãe com probabilidade igual a toda a população, tomo de forma completamente independente um do outro. Se a população for infinita, significa basicamente que se eu tenho 1/3 da população que tem uma determinada característica, então eu escolherei com probabilidade 1/3 uma pessoa com tal característica, não estou a considerar situações estatísticas. Se não houver seleção quer dizer que a probabilidade de eu selecionar uma pessoa qualquer é idêntica, não há nenhuma característica que seja favorecida ou prejudicada. Se não houver mutação, quer dizer que passa o gene, mais especificamente os alelos, passam do pai para o filho sem alteração. Se não houver migração, ou seja, se ninguém sai da população que eu estou a estudar e se ninguém entra na população que eu estou a estudar, então já não há evolução. É um daqueles teoremas que parece um pouco assim: se a matriz tiver isso, aquilo outro, eu quero a identidade. É um teorema que não é exatamente emocionante nessa formulação, mas o que é interessante é muito no seu sentido oposto. Ou seja, ao retirar qualquer uma destas hipóteses, então eu tenho evolução. O que quer dizer evolução? Quer dizer que olhando 2 gerações sucessivas, as frequências dos alelos se alteram. E não haver evolução quer dizer que as frequências se mantêm. Como é que se demonstra isso? A demonstração disso é bastante simples, acho que é um tipo de problema que vale a pena ver, é algo que nós poderíamos estudar até muito mais cedo do que de fato existe, pelo menos em matemática. Suponha que na geração N nós tenhamos o tipo A com determinada frequência Pn, um número entre 0 e 1, que indica a fração de indivíduos com aquela característica. O tipo AB com a frequência 2Pn, esse 2 está aqui somente para facilitar um pouco as contas, não é nada de especial, e o BB com a frequência Rn. Então, na próxima geração, como é que nós teremos? Como é que nós construímos as frequências da próxima geração a partir desses valores? Eu estou aqui com uma hipótese também que as gerações elas não se interferem uma com a outra, são gerações separadas. Então, na próxima geração, nós vamos ter o AA com essa frequência daqui. Isso aqui decorre diretamente das leis de Mendel. Quer dizer que a quantidade de AAs será dada pela quantidade de AA na geração anterior ao quadrado, porque eu estou a cruzar o pai A com a mãe A, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é eu cruzar o pai A com uma mãe AB, o A está com frequência Tn e o BB está com frequência 2Tn. Nesse caso, eu tenho apenas 50% da descendência, ou seja, essa fração meio, da forma AA, e eu tenho que considerar também a possibilidade contrária, em que a mãe seja Pn e o pai seja, que a mãe seja A e o pai seja AB. Então, eu multiplico por 2. Depois eu tenho a possibilidade de termos AB com AB, portanto, tenho aqui essa possibilidade 2N ao quadrado, mas nesse caso somente 1/4 dos filhos serão AA. E isso esgota todas as possibilidades de criar um novo AA na próxima geração, e isso escreve com facilidade Pn mais N ao quadrado. Faço a mesma coisa para o AB, então tenho a frequência da nova geração, vai ser dada pelos cruzamentos AA com AB, podem ser de 2 formas possíveis, e cada um deles deixa 50% de descendência da forma B. Depois eu tenho os cruzamentos da forma AA com a forma BB, que deixa 100% de descendência da forma B, e podem ser de 2 formas, pode ser AA com BB e BB com AA, etc. E quando eu simplifico a expressão, eu tenho isso daqui. E depois eu faço o BB, e é conta exatamente igual a A, e tenho esta relação daqui. Portanto, do conhecimento das frequências na enésima geração, supondo ela distinta da geração N+1, e usando explicitamente aqui são todas aquelas propriedades que eu escolho com frequência, com probabilidade exatamente igual à frequência, que não há entradas, não há saídas, que os cruzamentos são aleatórios, etc, eu tenho esta relação aqui, que é
É o primeiro passo para a construção da lei de Martin-Weimer. Então, do conhecimento de uma geração, eu tenho a geração seguinte. E o que acontece a partir daqui é que elas têm uma relação muito interessante, que é o QN ao quadrado, é exatamente igual ao produto do PN mais 1 com RN mais 1. Esta relação daqui vale a partir da primeira geração. Ela não vale na geração 0. A geração 0 é escolhida de forma completamente arbitrária. Posso ter qualquer condição inicial. Mas na na primeira geração, a geração seguinte, essa relação já é satisfeita. E a partir do momento em que essa relação é satisfeita, essa relação implica na igualdade na próxima geração. Ou seja, quando eu suponho isso verdade numa determinada geração, então eu concluo que na geração seguinte, a N mais 2, a frequência de cada um dos tipos será igual à que ela era na geração N mais 1. Isso, evidentemente, não é verdade da 0 para 1, mas é verdade da 1 para 2. Sendo verdade da 1 para 2, passa a ser verdade para todo o resto, por indução, e continua a ser válida a mesma relação. Essa conta, que é uma conta combinatória bastante simples, implica que qualquer que seja a condição inicial, após a primeira geração, as frequências elétricas permanecem exatamente constantes. Portanto, não há mais evolução, não muda as frequências dos diversos tipos na população. Nós temos aqui uma condição de equilíbrio, que é conhecida hoje em dia como condição de equilíbrio de Martin-Weimer, e muito do que se faz frequentemente é perceber se uma população está em equilíbrio ou não, e estando fora de equilíbrio, tem que haver alguma força de evolução, seja alguma delas óbvia que é sempre presente, como por exemplo a população definida, que implica em flutuações aleatórias, etc. Mas a lei de Martin-Weimer basicamente estabelece de forma razoavelmente clara quais são as condições matemáticas necessárias para que não haja evolução e, portanto, quando há evolução, uma dessas não está satisfeita. São exatamente essas daqui. Qualquer uma delas que eu retiro... Não há aí uma certa superposição entre o não haver migração e a população ser infinita? Há uma excelente pergunta sobre o que significa uma população infinita. Uma população infinita, geralmente, é um limite de populações muito grandes. Não quer dizer que é o universo como um todo. Quando, por exemplo, um físico faz uma aproximação de um gás numa caixa com um número infinito de moléculas, ele não está querendo dizer que fora daquela caixa não exista nada. O que ele está querendo dizer é que ele vai usar uma série de aproximações que vai desprezar o fato de que existem flutuações estatísticas. Okay? Basicamente, o infinito não quer dizer que seja tudo. Sim, por isso mesmo, a migração poderia ser encarada dela própria como uma flutuação. Não, eu poderia ter uma situação, por exemplo, de ter uma população com 10 elevado a 10 indivíduos num lado e ter uma outra pequena população no outro canto, ter migração entre as duas. Essa população seria aproximada como infinita, no termo do modelo que eu estou a usar, mas mesmo assim eu estou a cada interação a tirar um pouco dali e colocar um pouco ali. Okay? Mas a pergunta é importante no sentido do que significa população ser infinita. O que significa aproximar um gás com um número infinito de moléculas? Não é um infinito matemático. É um infinito muito mais físico. É um infinito no sentido de que aquilo é muito grande. Ok? Bom, na década de 30, aproximadamente, década de 30, década de 40, acontece um movimento, que é um movimento que envolve muitos matemáticos, ou melhor dizendo, muitas pessoas com formação matemática, que fazem uma junção da evolução, ou seja, da teoria de Darwin, claro que já não é exatamente aquilo que o Darwin diz, com a genética também já não é exatamente aquilo que eu falo, mas começam a fazer uma junção das duas. Nesse movimento entram 3 pessoas com particular importância, que são Ronald Fisher, que é de formação estatística, o Cyril Wright, de formação é matemático, e o Haldane, de formação é bioquímico e estatístico. Esse movimento de formalização da evolução envolve muita gente cuja formação original não é em biologia. Nem tanto porque seja uma vantagem, isso de fato não, mas mais porque as pessoas entram com métodos que aprenderam em outros contextos e usam esses métodos para formalizar problemas que para elas eram novos. E isso acontece exatamente com os 3, que inicialmente não eram biólogos, apesar de tinham formação matematicamente rigorosa, fizeram vários trabalhos que são consensualmente importantes na biologia. Então eu quero introduzir alguns desses conceitos que apareceram na mão deles, que são conceitos matematicamente muito relevantes, apesar de frequentemente um pouco claros. E não pouco claros porque são difíceis mesmo, mas porque não são de fato claros. Em situações diferentes, a mesma palavra é usada com conceitos ligeiramente diferentes, a matemática é algo que permite ver isso
com uma clareza maior do que os argumentos verbais. Mas esse aqui é um dos conceitos centrais do estudo de evolução, que é o conceito do fitness. Grosso modo, dizemos que o fitness darwiniano é a probabilidade de deixar descendentes na próxima geração. Depois, quando vai se colocar isso em equação propriamente dita, a situação ligeiramente diferente disso, mas funciona como um proxy, ou seja, como uma espécie de aproximação da capacidade reprodutiva de cada indivíduo. O fitness deve ser entendido como um valor esperado médio sobre todos os indivíduos, ou seja, eu pego aquela característica que é partilhada por algumas pessoas da sala, ou seja, aquele gene que nós temos, e comparo com um gene que nós não temos, ou seja, com a outra parte da sala, como um valor médio naquela parte da população. Então não deve ser entendido como uma capacidade individual, mas mais como uma capacidade partilhada pelas pessoas que partilham uma determinada característica que está sob estudo. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro isso. E alguns conceitos matematicamente interessantes, porque simplificam contas, não necessariamente são realistas cada um deles isolados, mas muitas contas são feitas em cima de certas simplificações, até porque determinar o fitness é em geral muito difícil. O fitness aditivo quer dizer que o fitness desse tipo, o AB, conhecido como heterozigoto, é a média dos dois tipos homozigóticos. O caso de dominância, que é um caso que também é bastante estudado, dizer que quem tem um A e um B é exatamente igual com um A e é melhor que o BB. O que é conhecido como vantagem homozigótica, que matematicamente... quer dizer que o AA é maior do que o AB e maior que o BB, pode ser um caso, o fitness aditivo pode ser um caso particular desse. Vantagem heterozigótica, que matematicamente é um caso mais interessante, que é quando o AB tem um fitness maior do que os outros dois. Ou seja, que o heterozigoto tem maior capacidade de deixar descendência na próxima geração do que os homozigotos. E esse é um exemplo bastante interessante, bastante importante na natureza. Tem aqui um dos exemplos mais relevantes da vantagem heterozigótica, que é o seguinte. Isso aqui é uma célula normal, uma célula vermelha, um glóbulo vermelho normal, que transporta oxigênio, a principal função, e isso daqui, esse formato de meia-lua, é no caso de uma doença chamada anemia falciforme. O que acontece aqui de interessante é que quando a pessoa é heterozigota, ela produz os dois tipos. Ao produzir os dois tipos, ela tem uma maior dificuldade de carregar o oxigênio, tem menos células com capacidade de carregar o oxigênio, e acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece quando nós vamos para a grande altitude, o corpo produz mais células vermelhas para conseguir transportar mais oxigênio. Ao produzir mais rapidamente, também elimina as células mais rapidamente. E como a malária ataca exatamente estas células daqui, o fato de produzir mais e eliminar mais dá uma certa imunidade à malária. Portanto, em ambientes onde existe muita malária, existe uma vantagem de ser do tipo AS. No entanto, o SS é uma doença mortal. Sem tratamento, morre-se depois de alguns anos, morre-se antes da fase reprodutiva, morrendo antes da fase reprodutiva, o fitness é zero, ou seja, aquela pessoa não tem capacidade de deixar descendentes na geração seguinte. No caso em que não há malária, o caso AA, caso mais típico, o caso normal, onde a doença não está presente, nem potencial, ou seja, não está carregado nenhum alelo que deforme o glóbulo vermelho. Nesse caso normal, é melhor quando não há malária, porque todas as células vão trabalhar no transporte de oxigênio. Portanto, temos uma situação em que, normalmente, na ausência de malária, esse aqui é o maior fitness. Na presença de malária, esse é o maior fitness. Portanto, num ambiente com muita malária, nós teríamos uma população em que este tem maior capacidade reprodutiva. O problema é que uma população AS não é uma população estável. Porque quando dois AS cruzam, sempre há a possibilidade, no caso tipicamente do quarto, de gerar descendentes do tipo SS. E esses vão morrer muito rapidamente. Portanto, a doença permanece. A doença não é removida. Isso já começa a ser um dos primeiros exemplos de mostrar que a evolução não tende necessariamente a remover doenças. Ou seja, não existe nada nesse sentido de que a evolução vai nos tornar felizes e que vai fazer que tudo seja bom, etc. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer claramente é que uma mutação que protege contra uma determinada doença, mas ao mesmo tempo ela produz outra. No ambiente com malária, esse tipo é dominante, e há situações que se verifica, por exemplo, descendentes de escravos que vivem nos Estados Unidos,
em que esse gene está diminuindo de geração em geração, porque uma memória, em que nesse caso é claramente desvantajoso. No entanto, essa mutação ela é tão relevante que eu estou aqui a usar AS, mas na verdade já há vários outros genes identificados que têm essencialmente as mesmas características, inclusive em outras doenças, por exemplo, como a talassemia, que já foi muito comum no sul da Europa, mas agora já é bastante residual, mas cujo efeito é essencialmente o mesmo, providenciar uma imunidade parcial a uma determinada doença e, com consequência, produzir uma outra doença que é, aliás, um destaque muito pior, que é uma doença mortal. Bom, surge aqui a pergunta se a evolução é um processo de maximização do fitness. Nós estamos a discutir a ideia de que o fitness é a capacidade reprodutiva, quem se reproduz mais, quem tem maior fitness vai, portanto, se reproduzir mais, a sua presença vai aumentar na próxima geração. Então, a pergunta natural é se a evolução é um processo de maximização do fitness. Durante muito tempo, pensou-se exatamente dessa forma. Eu vou abrir aqui um parênteses sobre essa questão, para vocês entenderem um pouco a questão da maximização do fitness. Vamos pensar um pouco para que servem os homens. Um dos pontos que chamou a atenção do Darwin é que, na maior parte das espécies, eu não quero entrar aqui em espécies com processos reprodutivos muito específicos que foram analisados posteriormente, 60, 70, como as abelhas, mas já, numa situação geral, olhando aqui para muitas espécies que nós conhecemos, as mais óbvias, os mamíferos, por exemplo, existe um certo equilíbrio entre machos e fêmeas, de 50 a 50. Só que isso parece ineficiente. Porque se pensar o que os fazendeiros fazem, eles basicamente mantêm um grupo pequeno de machos muito felizes reprodutivos e um outro grupo de machos muito infelizes que vão ser mortos no momento em que chegam ao seu tamanho máximo de crescimento, são mortos jovens. Portanto, parece ineficiente a ideia de ter uns 50% de machos e 50% de fêmeas, quando, pelo menos do ponto de vista da espécie, parecia ser muito mais eficiente, temos qualquer coisa com 5 a 10% de machos, e o resto todo de fêmeas. A espécie cresceria muito mais. Portanto, de onde que vem essa igualdade? Essa igualdade é basicamente vir, eu vou usar uma linguagem moderna, que é da seleção natural atuando no gene e não no grupo. Ou seja, a seleção natural não gera um benefício para o grupo, e sim para cada um dos indivíduos. Tem que ser pensado na base do indivíduo. Estou a identificar o indivíduo do gene, eu estou a estudar apenas dinâmicas de um gene. Como é que nós explicamos essa ideia? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nós temos, por absurdo, uma população em equilíbrio em que eu tenho 10% de machos e 90% de fêmeas. Para cada descendente, eu preciso um macho e uma fêmea. Portanto, tipicamente, os machos têm 9 vezes mais cópulas do que as fêmeas. Okay? Se eu tenho 1 para 9 temos de macho e fêmea, tem 9 vezes mais macho do que fêmeas. Os machos têm 9 vezes mais cópulas do que fêmeas. Os machos têm 9 vezes mais descendentes do que fêmeas. Isso que eu queria dizer. Bom, imagina que todos eles têm o mesmo número de filhos ou filhas, exatamente igual, descendência do mesmo tamanho, mas agora aparece algum, tanto faz se é macho ou fêmea, algum mutante que, ao invés de gerar uma prole com um macho para cada 9 fêmeas, que é o valor de equilíbrio, esse gera, em média, digamos, 2 machos para 8 fêmeas. Ele tem uma prole do mesmo tamanho, tem o mesmo gasto energético para criá-los, seja o que for que significa essa palavra, vão ser o mesmo número de filhos, mas ele tem, ao invés de um macho e um filho e 9 filhas, tem 2 filhos e 8 filhas. Ora, mas cada macho tem 9 vezes mais descendentes. Portanto, o que vai acontecer aqui? Este mutante, que tem uma proporção 2 para 8 e não 1 para 9, vai ter muito mais netos. Portanto, mesmo ele tendo o mesmo número de filhos, ele vai ter um maior número de netos. O que significa que esse gene, que gera 2 machos para cada 8 fêmeas, vai se expandir na população. Não numa análise de uma geração, mas numa análise de 2 gerações. Depois, repita o mesmo argumento, de 2 para 8. Agora aparece um mutante com 3 para 7. Temos exatamente o mesmo número de filhos, portanto, tem o mesmo gasto na criação dos filhos, mas já tem mais netos. O mesmo argumento vale se a proporção for revertida, ou seja, for 9 machos para uma fêmea. Nesse caso, ter uma filha vai gerar muito mais netos do que ter um filho. Portanto, quem tiver mais filhas, mesmo mantendo o número total de filhos mais filhas, vai ter mais netos.
E esse gene vai se expandir. O resultado é que o único ponto de equilíbrio... Desculpa. O único ponto de equilíbrio é meio a meio. Ou seja, quando cada um tem exatamente a mesma quantidade de filhos e filhas, em média. Claro que depois entra uma série de detalhes, que nós não vamos discutir aqui, que não é exatamente 50%, 50%, mesmo em seres humanos não é nessa ordem, mas um pouco mais de rapazes e raparigas, mas a questão é que esse 50-50, ele vai muito longe do que pareceria ser o ótimo do grupo. E isso já mostra um exemplo de que nós temos que, para estudar evolução, nós não podemos olhar para os grupos, nós temos que olhar para os comportamentos individuais. Bom, voltando à ideia de se a evolução é um processo de maximização do fitness ou não. Então, já tendo em mente que nós temos que olhar sempre para o indivíduo, o Teorema Fundamental de Fischer diz o seguinte: se o fitness for dado como valor independente da composição da população, e esse é um ponto que vai ser importante no próximo passo, então o fitness médio vai crescer até atingir um determinado valor máximo, que vai ser igual para todos os indivíduos existentes. Portanto, se eu tiver um fitness independente da composição da população, o fitness tende a crescer no tempo. Bom, o que significa o fitness ser independente da composição da população? Há várias circunstâncias em que a minha capacidade de sobreviver e gerar descendentes não tem grandes relações com a composição geral da população. Vou dar exemplos isolados, como por exemplo, a minha capacidade de absorção de oxigênio, se nós vivemos em altitude, é bom ter melhor capacidade, é bastante bom ter melhor capacidade de absorção de oxigênio, porque ali é um ambiente com pouco oxigênio, do que se estamos ao nível do mar. Ter uma pele mais escura é muito bom num ambiente com muito sol. Ter uma pele mais clara é bom num ambiente com pouco sol. Essas características todas não são dependentes da composição da população. Mas nem toda característica é assim. Nem toda característica é independente da composição da população. E vem aqui essa pergunta: será que o fitness não depende da composição da população? Há vários exemplos em que é importante perceber que o fitness, a capacidade de deixar descendente, depende da composição da população. Então eu vou chamar a atenção para esse peixe aqui, um peixe decorativo, muito usado no aquário, um peixe coral. E tipicamente a situação é que tem muitos padrões diferentes. O caso da borboleta é provavelmente o primeiro que vem à mente em termos de ter muitos padrões, mas o caso da borboleta é significativamente mais complicado. Não quero entrar nessa questão específica. Mas esse peixe tem um peixe coral, um peixe que é predado por aves, e a ave tem basicamente o hábito de tentar repetir a refeição. Ou seja, se ela come um peixe com determinado padrão e aquilo não lhe fez mal, há uma forte tendência a procurar aquele padrão na próxima refeição. Portanto, existe uma grande vantagem de ter um padrão diferente dos anteriores. Ou seja, se surgir um peixe que tem um padrão completamente diferente de todos aqueles que estão lá, existem menos predadores que vão atacar aquele peixe, porque ele é desconhecido. À medida que ele se reproduz, porque não é atacado, aumenta a sua presença na população, porque afinal de contas tem fitness mais alto, aumenta a possibilidade que alguém já comeu aquele peixe, mesmo que esse por erro ou desespero, já comeu aquele peixe e, portanto, já vai atacar aquele padrão. Portanto, existe uma vantagem de ser diferente, mas essa vantagem é perdida à medida do próprio sucesso. À medida que esse padrão começa a se tornar mais comum na natureza, esse peixe passa a ser mais predado, seu fitness decresce. E o que acontece no final? Acontece uma situação de equilíbrio, supondo que a população vai entrar em equilíbrio, que é uma suposição, claro, muito forte em geral, mas a situação de equilíbrio seria termos vários padrões, onde cada padrão aparece numa determinada frequência, onde ele iguala exatamente a probabilidade dele ser predado e a sua capacidade reprodutiva. Se a capacidade reprodutiva fosse maior que a probabilidade de ser predado, ele aumentava. E aí aumentaria a sua probabilidade de ser predado até atingir o equilíbrio. Se fosse ao contrário, ele diminuiria a probabilidade de ser predado até um novo equilíbrio. E daí aparecem esses vários padrões. Mas o que é importante nesse exemplo é a ideia de que o fitness, ou seja, a capacidade desse indivíduo de sobreviver à fase adulta e entrar em reprodução, não é independente dos outros, é fortemente dependente dos outros. O mesmo padrão numa população em que aquele padrão aparece muito, é muito pior do que o padrão numa população em que aquele padrão é raro. Bom, essa ideia começa a levar a um movimento que acabou sendo conhecido como gênero egoísta, que vem da década de 60, 70, em que ele muda muito a visão do ser humano, a visão da natureza em si. Em que nós passamos de olhar com
tudo uma máquina perfeita, em que tudo se encaixa, em que tudo funciona com determinado propósito, que está tudo ali com uma determinada razão, uma comparação de um ser vivo com uma máquina bastante bem planeada, para uma visão de um ser vivo em que é, na verdade, um grande conjunto de interesses contraditórios, em que um lado tenta fazer uma coisa, o outro lado tenta fazer outra, e no final das contas resulta o que nós somos. Então é uma mudança de visão sobre o ser humano bastante importante quando nós paramos de pensar em populações, ou mesmo no indivíduo, um conjunto de muitos genes, e começamos a olhar para cada pedacinho separado do indivíduo. A descrição matemática desse tipo de conflito começa a surgir na década de 70. E isso é uma aplicação da teoria de jogos, feita por John Michael e George Price, para tentar estudar a evolução da violência animal. Hoje em dia, quando as pessoas comentam o artigo original da lógica dos conflitos animais, o primeiro comentário que se faz é: a violência animal não é assim, isso é muito ingênuo, isso não descreve nada. Mas eles não estavam a criar um modelo de um problema real. O que eles estavam é tentar explicar uma questão que parecia ser explicada e que deixou de ser explicada à medida que nós mudamos a nossa visão da vantagem do grupo para a vantagem do indivíduo. Esse processo de mudar essa visão é um processo longo. É um processo que, aliás, ainda hoje se encontra um ou outro texto que vai mesmo textos científicos que falam em vantagens de grupos. Mas o que mudou poucos anos antes, basicamente décadas de 50 e 60, é que percebia-se que o conflito animal, a violência entre indivíduos da mesma espécie, parecia ter um certo limite, não parecia ser arbitrariamente grande, não parecia ir para cada vez mais violento, parecia haver uma certa limitação do uso da violência. A explicação disso era usada em geral como benefício do grupo. E, aliás, vocês já devem ter ouvido explicações dessas, do gênero que o animal não mata o indivíduo da mesma espécie, porque senão seria mal, blá blá blá. Não é isso. E percebeu-se nessa época que essa explicação é inaceitável do ponto de vista da biologia. Então tinha que ser explicado de forma diferente. A limitação da violência animal tinha que ser explicada a partir do interesse do indivíduo e não do interesse do grupo. E é aqui que entra o modelo que eles criam na lógica dos conflitos animais. Eles não querem criar um modelo real. O que eles estudam aqui, esse exemplo que eles usam, é a ideia de um modelo, de um conflito entre esse exemplo que aparece o tempo todo, um conflito entre dois alces que tem que disputar um determinado bem que é indivisível e com alguma frequência esse conflito é muito ritualístico, ou seja, nem chega sequer a violência propriamente dita, mas que tendencialmente eles olham um para o outro, fazem barulhos e exibem os chifres, e também há muitos conflitos entre macacos que tem, muito antes de começar a haver uma briga propriamente dita, tem muita exibição de força, e exibições de força de várias maneiras, desde berrar, quem grita mais forte. Bom, o que interessa aqui nesse tipo de modelo é que estamos a discutir a divisão de algo, a disputa de algo indivisível. Não há possibilidade dos dois entrarem em acordo e cada um ficar com metade. Então, considera-se que há duas estratégias, pomba e falcão, e esses nomes são péssimos porque imediatamente as pessoas pensam em espécies diferentes. Não são. Esses são simplesmente nomes que são correntes, inclusive usados em política, para uma estratégia mais agressiva e uma estratégia mais passiva. Pomba é a estratégia mais passiva e o falcão é a estratégia mais agressiva. Então, monta-se aqui uma matriz, mas eu tenho certeza que vai falar aqui nesse ambiente um pouco infame, porque isso não é uma matriz, é só um quadradinho de números, em que eu faço a combinação de cada uma dessas duas estratégias e associo um ganho para o primeiro indivíduo, e por definição está referenciado na coluna, quando eu tenho um encontro entre dois indivíduos cuja estratégia sejam essas datas. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dois indivíduos com a estratégia pomba, para simplificar a vida, vamos chamar de duas pombas, se encontram, então o ganho da primeira pomba, o que é o ganho? O ganho em economia é dinheiro, você poderia ver na economia. Em biologia e fitness. A dificuldade de ser medida é outra história, mas em princípio nós colocamos aqui, esse seria um determinado número que mede o ganho de um indivíduo que tem a estratégia pomba quando se encontra com outra estratégia pomba. E esse aqui é o ganho do indivíduo com a estratégia falcão quando ele se encontra com outro indivíduo com a estratégia falcão. Aqui o ganho do indivíduo com a estratégia pomba quando se encontra com o falcão, e aqui o ganho do indivíduo falcão quando
pomba. Esses números, de alguma maneira, vão ser usados para calcular o fitness, portanto, vão ser usados para calcular a probabilidade de deixar descendente na próxima geração e, portanto, a partir de uma população, alguns são pombas, outros são falcões, eu combino um com o outro e calculo o fitness médio a partir dessa matriz. E daí construo a nova geração usando esses valores com a probabilidade de cada um deixar descendente. A pergunta é como é que essa população evolui. O ponto interessante aqui é que se eu tiver uma estratégia, uma população em que todo mundo é pomba, menos um indivíduo que é falcão, a média do ganho das pombas vai ser de 5, mas esse falcão vai ganhar 7. Portanto, ele tem uma probabilidade por indivíduo maior de deixar descendente na próxima geração do que as pombas, o que significa que esse comportamento agressivo vai se expandir. No entanto, se eu tiver uma população somente de falcões, então o indivíduo que tem pomba, ele tem um ganho 3. Enquanto a média da população vai ser 1. Portanto, pombas vão se expandir. E esses valores daqui são obtidos, não quero entrar muito nessa discussão específica, com a ideia de que um conflito tem um ganho e um custo. O falcão contra uma pomba tem todo o ganho sem pagar custo nenhum, porque não há brigas. O falcão tem 50% de probabilidade de ter o ganho, porque afinal de contas cada um tem 50% de chance de ganhar, mas eles pagam um custo. A pomba contra a pomba tem somente 50% de chance do ganho, e a pomba contra o falcão não ganha rigorosamente nada. Portanto, esse número 3 é uma espécie de background que eu coloco ali para facilitar as contas. No fundo, isso daqui é uma ideia de um conflito onde o custo do conflito é superior ao ganho. Quando o custo do conflito é inferior ao ganho, então há muito conflito. Nesse caso, a situação é mais específica. Contra a pomba, o melhor é ser falcão. Contra falcão, o melhor é ser pomba. E nesse caso, o que acontece é que existe um equilíbrio intermédio, que é conhecido como estratégia evolutivamente estável. Isso é muito parecido com o conceito central de teoria de jogos na economia, que é do equilíbrio de Nash. De fato, diz o John Myers-Lee que ele leu os textos sobre teoria de jogos, achou muito interessante aplicar aquilo para a biologia, mas que ele desistiu imediatamente antes da definição do que era o equilíbrio de Nash, porque achou que as ideias estavam prontas. Então ele definiu estratégia evolutivamente estável e era muito parecida ao conceito de equilíbrio de Nash. O que se faz na teoria dos jogos? Como é que eu calculo quem é esse equilíbrio? Nesse equilíbrio intermédio, que envolve uma população de pombas ou falcões, não há preferência por um nem pelo outro. Se houvesse preferência para um tipo ou outro tipo, aquele tipo se expandia e, portanto, não seria um equilíbrio. No equilíbrio é exatamente onde os dois fitness se igualam. E eu monto uma equação, considerando x é a fração de pombas, então o fitness na pomba vai ser dado por 5 vezes a quantidade de conflitos que se tem com uma pomba, mais 3 vezes a quantidade de conflitos que se tem com o falcão. E o fitness do falcão é 7 vezes a quantidade de conflitos que se tem com a pomba, mais 1 vez a quantidade de conflitos que se tem com o falcão. X é a fração de pombas, eu tenho uma fração x vezes conflitos com pomba e 1 menos x com falcões. No equilíbrio, o que acontece? Eu chego a esta conclusão, os dois fitness devem ser iguais, portanto, eu tenho que 50% da população será de pombas e 50% de falcões. Conclusão, a população não evolui em direção a uma maior agressividade. Eu não tenho, o falcão vai se tornar cada vez mais e mais comum, porque ser agressivo é sempre melhor. Vai acontecer um equilíbrio em que alguns indivíduos daquela população vão ser mais agressivos e outros vão ser menos passivos, ou, porque nesse ponto de vista de distribuição é a mesma coisa, ou cada indivíduo será uma parte do tempo mais agressivo e uma parte do tempo mais passivo. É claro que esse é um modelo muito mais simples, tem milhões de complicações que nós poderíamos fazer por aqui, mas a teoria dos jogos permite ver, e agora vamos ver isso com mais clareza, que a evolução nem sempre maximiza o fitness. E o exemplo mais claro de que a evolução não maximiza o fitness é um exemplo clássico de teoria de jogos, chamado dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, grosso modo, pode ser pensado como uma matriz desse gênero, em que eu tenho que sempre é melhor ser A do que B, ou seja, se eu vou jogar contra um A, é melhor ser A do que ser B. Se eu vou jogar contra um B, é melhor ser A do que ser B. Portanto, é sempre melhor ser A. Se eu tiver uma população toda de A's, o ganho médio será 4, o que é inferior ao ganho médio de uma população toda de B's, onde que seria 5. De fato, o dilema do prisioneiro, uma estrutura semelhante dessa, foi criada como uma espécie de desmoralização do equilíbrio de Nash.
Dizer, se cada um maximiza o seu próprio ganho, o resultado final vai ser um resultado consensualmente mau. Seria muito melhor se pudéssemos coordenar e combinarmos, vamos todos ser reis. O problema é que o equilíbrio dinástico é criado, do mesmo ponto de vista que nós estamos a ver a evolução, uma descrição baseada no indivíduo e não no benefício do grupo. E se nós basearmos no indivíduo, uma população que todo mundo é B, é uma população vulnerável a uma invasão. Se alguém mudar sua estratégia, seja porque apareceu uma mutação, seja porque apareceu uma invasão, seja porque pensou um pouco, chegou a melhor conclusão que seria melhor ser A, então esse A terá uma vantagem sobre a população. Se eu começar com uma população toda de tipos B, eu tenho fitness médio 5. Mas se eu tiver um pouquinho de A nessa população, que apareceram, não interessa como, o A vai invadir e no final das contas o fitness médio vai ser 4. Portanto, quando eu abro mão da ideia de que o fitness é independente da composição da população, eu crio situações muito simples em que o fitness médio decresce. Portanto, a evolução não é a maximização do fitness. O modelo básico para estudar a junção de teoria de jogos com os estudos de evolução tem sido por dinâmica de multiplicador, que vai estudar basicamente indivíduos que se replicam, que é dado por essa equação aqui. Ela diz que o crescimento relativo da presença do tipo I, posso ter muitos tipos, o crescimento relativo é xi' sobre xi, ou seja, derivado de x sobre x, vai ser dado pela diferença entre o fitness desse tipo e o fitness médio da população. Quando eu tiver um equilíbrio, ou seja, quando essa derivada for zero, das duas uma, ou a espécie está ausente, x é zero, ou então o seu fitness é exatamente igual ao fitness médio. Portanto, no final das contas, quando eu tenho um estado que mistura vários tipos na população, o fitness de todos eles tem que ser exatamente igual. Os fitness que foram extintos podem ser inferiores, podem ser pouco. Foram extintos, já não estão mais na conta. Mas quem está lá tem o mesmo fitness, se não fosse assim, não seria um equilíbrio. Essa descrição toda é uma descrição muito própria, como eu estava a dizer, para a visão do gene egoísta, basicamente a Robert Christie, mas ficou muito mais famosa devido ao Dawkins, por causa desse livro. E também ao Hamilton, que usou esse conceito de explicar, olhando para o gene, para explicar situações que pareciam muito difíceis de serem explicadas, como, por exemplo, os sistemas reprodutivos de castas envolvidos nas formigas, nas abelhas, e foram todos explicados quantitativamente pelo Hamilton, usando algumas ideias parecidas com o que nós estamos a descrever, não propriamente teoria de jogos, mas as ideias de fitness, maximização de fitness, teoria fundamental, etc., mas sempre olhando especificamente do ponto de vista do gênero. Eu vou pular isso daqui, porque já está um pouco mais tarde, e isso eu queria concluir um pouco uma comparação que eu gosto, mas eu não sei se ela é realmente apropriada, que é dois textos que são fundamentais para a visão científica que nós temos hoje no dia do mundo, que são A Origem das Espécies e o Princípio do Newton. São livros muito diferentes. A Origem das Espécies é um livro puramente descritivo, com muitos detalhes, muitas ideias, mas com muita conversa, e que é difícil ir dos detalhes no sentido da modelação do problema, porque aquilo é profundamente descritivo. O princípio do Newton é diferente. O princípio do Newton tem pressupostos muito claros, tem as leis que começam no início, é claro que é uma linguagem de 300 e tantos anos, não é a nossa linguagem, então tem que vencer um pouco essa barreira linguística, mas os princípios estão lá claramente estabelecidos, depois os resultados, todas as discussões, as derivações, algumas demonstrações são realmente complicadas de reproduzir, porque nós já não temos mais exatamente aquela linguagem. Eu me lembro de tentar reproduzir algumas demonstrações e era sofrido, que era triângulo semelhante, aquele semelhante, que era semelhante a esse, que era semelhante. Lá na 10ª semelhança de triângulos eu estava bastante perdido, enquanto na verdade hoje em dia isso aqui sai com muita facilidade usando o cálculo diferencial. A Origem das Espécies não tem nenhum modelo claramente colocado no sentido matemático da palavra, mas é um livro que, quando a gente vê as ideias que estão por trás, percebe que são ideias que estão muito preparadas para uma análise mais quantitativa, uma análise mais de modelação, de colocar o problema em determinadas bases específicas. Portanto, no fundo, essa palestra serve um pouco como um convite das pessoas se envolverem mais nessa parte de biologia matemática, não necessariamente em evolução, há muitos outros trabalhos de epidemiologia, em ecologia, em conservação,
que são trabalhos originalmente de biologia, mas que vão usar cada vez mais matemática. Na semana passada foi o dia 10/10, que agora é o Dia Europeu da Biologia e Matemática, com a ideia de estar fazendo sempre alguns eventos. Como as coisas chegam um pouco mais tarde na margem sul, o nosso 10/10 vai ser no dia 17/10, portanto, na próxima, amanhã, vamos ter uma sessão de debates a partir das 4 horas, em que vai se falar muito sobre possibilidades de teses em áreas de interface entre a biologia e a matemática, estão todos evidentemente convidados. Mas a ideia ingênua é tentar, um dia, a biologia e a matemática tem o estatuto que a física e a matemática tem hoje em dia, ainda falta muito para isso, falta muito tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista biológico, mas eu acho que é um movimento que os matemáticos deveriam participar de forma mais ativa do que tem participado até agora. E eu termino só com, essencialmente, o que eu apresentei nesse seminário, que era discutido um pouco mais técnico, num texto escrito no Ano do Planeta Terra, que foi publicado pela editora do técnico, mas foi editado em particular pelo Jorge Buesco, que é daqui da casa. Eu escrevi um dos textos e é basicamente isso que eu apresentei aqui no seminário, mas também, como estava dizendo no início, esse livro que eu editei com o Zé Francisco já há 10 anos. Nós não temos nenhum texto específico, apenas a introdução, a apresentação do livro, mas que também tem discutido muito os conceitos matemáticos e as suas aplicações da evolução. E eu termino por aqui e agradeço pela atenção. Sem o apoio do microfone, mas se alguém tiver alguma questão que a doutora Fábio, é bem-vinda. A sala tem uma boa acústica, eu acho que se ouve bem. Acho que ficamos todos esclarecidos. Sempre mais uma vez, obrigada. Que a próxima palestra, no dia 20 de novembro, vai ser feita por um professor da casa, que é o professor Fernando Ferreira. Ele vai falar de números e criptografia. Obrigada.